O que Paulo quis dizer ao afirmar que ninguém deve nos julgar por causa dos sábados? No estudo de hoje, nós vamos entender o verdadeiro significado dessas palavras e descobrir que em Cristo o sábado não é um peso, mas uma celebração da liberdade e da graça divina. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, onde nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia e de disponibilizarmos para você as nossas revistas Esperança para que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Nessa temporada, estamos estudando o sábado da criação. Estamos parando para observar um pouquinho mais o tema do sábado. Nosso objetivo é compartilhar essa verdade da palavra e a forma como muitas vezes nós temos olhado de forma preconceituosa, como às vezes a gente não quer tratar do assunto ou simplesmente a gente diz que não, o sábado, depois da ressurreição de Jesus, o sábado se tornou, como foi no primeiro dia da semana, agora o sábado é o dia de guarda. Essa foi uma criação humana da igreja que havia se afastado dos planos originais que o Senhor havia apresentado, a igreja que havia absorvido as ideias pagãs agora do Estado, o sincretismo religioso, que apresentou esta ideia, né? E isso se tornou ao longo dos anos, né, uma prática comum dentro da maior parte das comunidades religiosas. Mas a gente viu ontem que o sábado foi um dia observado pela igreja primitiva, pelos cristãos. A gente vai hoje entender um pouquinho alguns textos que às vezes são interpretados de forma equivocada. Qual é o nosso objetivo? É compartilhar a palavra de Deus. E o material que a gente apresenta sempre está numa revista, com a base do texto bíblico, a gente conversa aqui no programa, mas se você deseja entender, está aqui, ó. Peça a sua revista, compreenda, tá bom? Esse é o que a gente tem aqui, que a gente quer compartilhar a palavra contigo, tá? Tá aparecendo aqui, é o telefone da nossa equipe que está pronta para te atender até as 10h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora sua revista Esperança, o sábado da criação. Eu vou dizer, senta, estuda, né, leia, se tiver dúvidas, faça contato com a gente e siga aquelas regras básicas de interpretação do texto bíblico. As regras para a gente entender claramente. Leia o texto, leia o seu contexto, qual é a estrutura de linguagem que está sendo usada, outros textos que falam do mesmo assunto, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? E aí você toma a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Nós aqui na Novo Tempo acreditamos, segundo a palavra de Deus, que o sábado foi dado para a humanidade quando o Senhor criou, e a gente viu isso no início desta temporada, quando o Senhor criou o mundo nos 7 dias, no sábado, Ele descansou. Vamos orar. Eu espero que você esteja bem junto da sua família. Eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, que você se sinta amparado e que aqui na Novo Tempo você encontre sempre um lugar de esperança, porque este é o canal da esperança. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, entendimento, Pai,
porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para a gente. Que o Espírito Santo trabalhe na mente dos nossos telespectadores. Eu clamo, eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ao estudo de hoje. Textos, a gente vai estudar basicamente 2 textos, que algumas vezes são usados até como uma forma de justificativa. Veja só, olha o que Paulo está dizendo aqui, tá? O estudo dessa semana, o sábado e a igreja cristã após a ascensão de Jesus ao céu. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, que é uma das cartas que a gente vai ler hoje, em meio a uma crise de sincretismo religioso. Havia uma mistura de práticas judaicas e crenças pagãs. Ou seja, o que acontece? Você tem... esse era o cenário da igreja cristã, né? A referência do texto aqui é Colossenses capítulo 2, versos 8, 20 a 23. O que era a igreja cristã? A igreja cristã se constituía basicamente daqueles judeus que haviam aceito a mensagem, mas eles queriam que as práticas que faziam parte da tradição judaica se preservassem, algumas dessas práticas. E a gente tem os gentios, aqueles que não faziam parte do meio religioso, institucionalizado na época, que era o judaísmo, e eles vêm com as suas práticas. Eles estão passando por um processo de adaptação agora estão formando a igreja cristã. E eles passam por esse processo, por isso que é tão desafiador, né? A convivência é tão desafiadora, porque quando você vem agora, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, mas muitas dessas práticas que você tem são um processo para que elas sejam mudadas, principalmente quando a gente está falando de ritualismo, né? Porque o ritualismo ele é muito forte, porque de alguma forma o ritualismo faz com que o indivíduo use um processo para ser aceito, né? Um processo para ser reconhecido pelo Senhor. E agora eles deveriam aceitar Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu vou ter uma vida, né, como a vida do Senhor. A gente corre hoje o mesmo risco de, às vezes, tornar a vida religiosa uma prática ritualística. E a gente torna os rituais um meio que a gente acha que a gente vai ser aceito. E agora eles começam a conviver. E o que acontece com a igreja? Vai haver divergência, vai haver problema, mas há um sincretismo, há uma mistura disso, desses rituais pagãos, né, que aquilo que era prática daqueles que não eram cristãos, e práticas judaicas. E Paulo vai escrever, porque eles estão minimizando a atuação divina através do sacrifício de Jesus Cristo, que era o meio. Por isso Jesus vai ser o tema central para a carta escrita aos Colossenses, assim como se assemelha em alguns detalhes com a carta aos Gálatas também, aos cristãos na região da Galácia. Então, perceba que há uma similaridade aqui de desafios que eles têm. Por isso Paulo vai enfatizar, é em Jesus, é através de Jesus. A gente vai analisar um pouquinho esses textos e eu quero te convidar aqui, capítulo 2 do livro de Gálatas, versos 6 e verso 7. Ele vai dizer assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Vou repetir aqui, tá? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Perceba qual é a intenção de Paulo? Vocês receberam Cristo Jesus, é Ele o centro. Continuem ligados e firmados nele. Ele é o caminho, Ele é a forma. Então Paulo vai começar enfatizando isso. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebe o que Paulo está querendo dizer?
Por que a gente está lendo esses versos de forma introdutória? Porque às vezes a gente vai direto para o texto e a gente não lê o texto dentro do seu contexto e a gente acaba não tendo uma clareza do que o texto quer dizer. Então Paulo está dizendo assim, não deixem ser iludidos por filosofias de tradições ou que são práticas do mundo. Ele usa a expressão do mundo para dizer que não eram práticas religiosas. Então não deixa que tanto tradições religiosas como práticas do mundo venham tirar vocês daquilo que é o mais importante, de olhar para o que Jesus Cristo fez, porque o viver é em Jesus e toda a vida se gira em torno dele. Por isso a gente viu ontem, para os discípulos, o sábado se tornou o dia de deleite, o dia de graça, porque eles estavam em Jesus. Eles compreenderam, eles conviveram. Agora nós temos uma geração que está indo embora, a geração que viu Jesus. Vai passar, essa geração está passando. E como vai ficar a igreja? Como a igreja vai ficar? Que percepção a igreja vai ter? Por isso Paulo está destacando. Não tirem os olhos daquilo que Jesus fez. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É nele, em Jesus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Perceba que Paulo está aqui resgatando esse tema, que foi um tema extremamente discutido na igreja cristã, que está se formando, porque os judeus convertidos, eles queriam continuar com a prática da circuncisão, eles queriam que os gentios que se convertessem passassem pela prática da circuncisão, e eles estão dizendo, Jesus não eliminou isso, e Paulo está dizendo, sim, agora nós somos circuncidados em Jesus, ou seja, nós aceitamos Ele como Salvador, e isso é o que basta. Não precisamos dessa prática ritualística. Fica claro? A ênfase de Paulo, você percebe que Paulo vai dizer, tanto no verso anterior, olha aqui, ele vai repetir, porque nele, em Jesus, é onde está o significado da verdadeira crença. Voltando aqui, só para a gente, porque é um verso de sequência, nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. Quando não havia possibilidade, quando vocês estavam distantes, estavam numa prática equivocada, numa prática errada, Ele deu vida para vocês. Ele deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz. Ou seja, essas ordenanças, vejam que o contexto é prática ritualística. Perceba que são práticas cerimoniais, todas essas apontavam para o Senhor, Ele cravou na cruz, ou seja, Ele confirmou tudo isso. Não é uma abolição de algo, eu já falei isso aqui em algum momento, não é que o Senhor está abolindo algo, Ele está confirmando. Nele, as cerimônias se confirmaram. Então você não precisa mais da cerimônia, agora você precisa dele. E entre essas cerimônias, a gente vai ver na sequência, estão os feriados que eram chamados, a gente viu, os sábados também. Essa é uma forma de a gente entender esse texto. Ou
também a gente pode interpretar esse texto como uma maneira equivocada de olhar o sábado, como algo que eu tenho que fazer para alcançar. Por isso os judeus haviam criado todos aqueles rituais. A gente pode olhar de duas formas a interpretação desse texto. Mas o que ele está dizendo aqui, basicamente, né, a maior parte dos comentaristas chega a essa conclusão que esse sábado que vai entrar aqui é um sábado de cerimônias. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém... agora veja, quando ele vai usar essa expressão, ele está falando portanto aqui, ele está vindo num diálogo, ele está vindo numa argumentação, então ele está chegando a uma conclusão agora. Tá? Portanto, diante de tudo isso, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então perceba, e a linguagem aqui, a gente vai ver na sequência, né? Ele está usando a mesma forma de um texto de Oséias, de um texto de Ezequiel, a mesma forma. Então a linguagem do texto é a linguagem que tem a ver com ritual, com cerimônia. E ninguém vos julgue. Essa expressão, julgar aqui, ela é interessante, no capítulo 2. Essa expressão quer dizer, ninguém pronuncie sobre você uma sentença desfavorável. Então, ninguém diga, não, o que você está fazendo não está correto. O que você está fazendo não está correto. Ninguém vos julgue por causa da comida e bebida. Tem a ver com as festas, com as ofertas de manjares e as libações, que a gente tem a descrição em Levíticos, do capítulo 23, ou de lua nova, ou de sábados, que é o que a gente vai enfatizar aqui. Ó. Então vamos lá, para ficar claro isso para a gente. Tá? Está sendo claro para você, a primeira parte do texto, que Paulo construiu uma ideia, dizendo assim, é através de Jesus. Não precisa vocês continuarem com as práticas ritualísticas que antes tinham, as festas de cerimônia, as ofertas que eram oferecidas, os sábados, agora a gente vai ver os sábados, os feriados que poderiam cair qualquer dia. Não está falando do sábado semanal, não está falando da referência do Criador, de Deus como Criador, que é o objetivo do sábado. O termo sábados no plural, dentro da sequência, festas, luas novas e sábados, então você vê que é um contexto de cerimônia, segue a mesma fórmula usada em Oséias capítulo 2, 11 e Ezequiel 45, 17, indicando as festas cerimoniais judaicas e não o sábado da criação. Não é esse o objetivo. Até porque lembra bem, não sei se você estava no programa de ontem, mas nós lemos aqui os textos do livro de Atos, onde Paulo e Barnabé, no sábado, ensinavam, no outro sábado foram chamados a ensinar, no outro sábado eles voltam, e aí há um ciúmes dos líderes judeus e começam a persegui-los, porque essa era uma prática comum. Então, como é que Paulo, para aquela comunidade, ele vai agir dessa forma? E para essa comunidade, agora ele vai dizer, não vale mais. Entende que não há coerência? E quando a gente está estudando o contexto do livro de Colossenses, a gente vê que o problema do livro de Colossenses, que Paulo vai escrever essa carta para os cristãos na cidade de Colossos, era que os judeus traziam práticas ritualísticas e os judeus as práticas do que fazia parte da vida deles. E isso estava gerando conflitos. Essas sombras, isso aqui é importante, né? A palavra originalmente é a ideia de prenúncio, tá? Prenúncio eram símbolos proféticos que apontavam para Cristo. Todas aquelas práticas eram um prenúncio daquele que haveria de vir. Como a Páscoa, o dia da expiação. Quando Jesus veio, essas figuras se cumpriram,
Mas o sábado da criação não dependia de sacrifícios e nem dependia de ritos. Era uma prática semanal. Paulo, portanto, não está abolindo o sábado, queridos, mas ele está advertindo contra a imposição legalista e ritualística de observâncias humanas que fizeram parte da vida deles e que não foi fácil para eles largarem. Mas Paulo não está falando de sábado semanal em nenhum momento. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com o pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E olha, eu vou dizer para você, nesse período, para a igreja de Colossos, esse foi o problema. E, infelizmente, o cristianismo absorveu algumas dessas práticas. Isso tornou uma coisa comum hoje. E hoje a gente usa esse texto para justificar, mas esse era o problema da igreja de Colossos. E Paulo está tentando explicar para eles. E hoje nós temos, às vezes, outros problemas, sabe? Outros. Como, por exemplo, nós não precisamos da Bíblia. A Bíblia não é a palavra final. É o que cada um pensa. É a religião de cada um. Você faz a sua própria religião. Queridos, quando que o ser humano vai ter discernimento claro para produzir sua própria religião, sua própria igreja? Por isso nós temos uma diversidade de crenças, porque nós achamos que somos protagonistas nesse mundo, como eles achavam que eram protagonistas, e não somos. É o que o Senhor diz, é o que o Senhor fala para a gente, e é a palavra vai apresentar. Não retendo a cabeça a partir da qual o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Como que vocês estão vivendo sobre essas regras? Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao proverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas eles não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Por que que vocês preservam isso? Vocês acham que essas práticas vão trazer para vocês libertação? Não tem valor nenhum. Quando Paulo está dizendo assim, quando ele começou dizendo, é Cristo, é nele. A crítica de Paulo é ao formalismo religioso, não à prática do mandamento divino, queridos. Ele defende a liberdade em Cristo, uma fé viva, e não um sistema de regras sem coração. É através de Jesus Cristo. A verdadeira observância do sábado nasce da graça, não da obrigação. Não guardamos o sábado para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos e desejamos descansar no amor do Criador, porque a gente precisa ter esse reencontro com Ele, o nosso Criador. Nós guardamos o sábado porque nós fomos salvos. O outro texto que eu quero considerar com vocês também é a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 14, onde nós temos semelhanças e práticas ritualísticas, onde Paulo vai tratar de questões secundárias que causavam um conflito também entre judeus e gentios, que agora faziam parte da igreja, como dieta, festas religiosas e costumes culturais, porque eles estão convivendo juntos. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas os outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Perceba a semelhança, mais uma vez. A essência da discussão está naquilo que eles trouxeram de prática, não aquilo que Deus havia dito. O que Deus havia dito não era o centro para a sua obediência. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor quem não come e dá graças a Deus.
Alguns vão dizer aqui, vão usar esta referência ou esse recorte para dizer assim, alguns estão dizendo que um dia é mais importante. Lembra que Paulo está falando de práticas ritualísticas, ele não está falando daquilo que era prática comum da igreja cristã. Paulo não está dizendo, queridos, aquilo que era a vida deles, porque eles viviam isso, entende? O sábado para eles era vida, mas eles trouxeram hábitos comuns que vinham tanto do paganismo quanto da prática judaica ritualística. E os feriados, eles queriam que fossem preservados, que os sábados fossem preservados. O apóstolo não está falando do sábado da criação, mas de dias cerimoniais voluntários que alguns convertidos ainda observavam como tradição. O foco do texto é a liberdade da consciência cristã. Em Cristo nós não somos escravos da opinião dos outros. Assim, o sábado não é uma imposição, mas o sábado é uma escolha amorosa que eu e você fazemos. Quando é vivido como uma resposta ao amor divino, ele se torna a expressão da fé e descanso da graça. É isso que o Senhor deseja que seja o sábado. Agora, por que há tanta controvérsia? Porque quando eu destruo, o homem fica sem a referência que ele necessita. Paulo nos convida a respeitar diferentes estágios da fé e a não transformar práticas espirituais em instrumentos de julgamento. O sábado deve ser um espaço de unidade, comunhão, não de disputa, não de condenação. Por isso você não vai julgar, você não vai condenar, porque é um processo de conhecimento. E eles estavam conhecendo e se adaptando, mas isso estava causando divergência. E Paulo precisava ajudá-los a compreender que eles precisavam estar unidos. Mas Paulo não está falando do sábado, que é o sábado da criação, queridos. Eu não sei como você se sente em relação a isso. Eu não sei se você usa esses textos de forma descontextualizada para justificar, mas eu quero te convidar. Fica claro para você, quando você lê o contexto, que quando a gente vai para os mandamentos, não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, eu não destruo só um, entende? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Essa é a nossa referência. E eu quero te convidar a experimentar isso. Você deseja? Eu sei que é um desafio para você se adaptar, mas é possível. E o Senhor tem bênçãos para a gente. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra mais uma vez. A palavra que esclarece, a palavra que dá discernimento. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que os nossos telespectadores tenham o coração aberto para estudar, entender e viver. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Desfrute o sábado. Ele é uma bênção de Deus para a gente. Tchau.